Assédio moral, identificação, prevenção e combate. Ao longo da nossa vida, há encontros estimulantes, onde somos reconhecidos em nossas capacidades e doamos o que temos de melhor. Resultado, melhoria da qualidade de vida como um todo. É muito delicioso encontrar pessoas que nos estimulam, que fazem com que a gente vá para frente, que efetivamente crescem conosco. Mas todos nós sabemos que nem sempre é assim e a gente tem encontros com pessoas que efetivamente minam a nossa capacidade, que têm o poder de nos aniquilar. O indivíduo pode destruir o outro através de um processo contínuo de violência indireta, sem que ninguém interfira, a pretexto de tolerância, tornando-nos complacentes. A gente tem que sempre lembrar que todo tipo de violência, eles têm pessoas que aceitam, e se nós não nos insurgimos, a gente acaba fomentando e cada vez mais alimentando as violências. Eu falo as violências sem entrar no assédio moral, porque todo mundo já passou por um episódio no qual foi vítima de violência. Desde criança, a gente sofre bullying. Depois, na família, existe algum membro da família que faz com que a gente não seja, que de uma forma ou de outra, desestabiliza. Também no trabalho que a gente vai fazer, nas amizades. Então, a gente sempre tem que prestar atenção no fato de que nós podemos ser os algozes também participando desse ciclo da violência em si. Palavras, gestos, expressões faciais e ou corporais, subliminares ou contundentes, podem humilhar e até matar, sem que se suje as mãos. É o crime perfeito. Daí tem a musiquinha. Nós dois temos os mesmos efeitos, sabemos tudo ao nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Esses são os crimes das violências psicológicas, daquelas que são silenciosas e que efetivamente minam a nossa competência. Uma das grandes alegrias da vida é humilhar seus semelhantes, diz um narcisista, uma pessoa que efetivamente deve praticar ostensivamente a violência. Vamos para o assédio moral, que é o que nós viemos falar aqui hoje. O assédio moral pode ser conhecido como uma persuasão indireta. É uma série de ações ou omissões de aparência ingênua, mas que, em sua essência, visa a desestabilização psicológica e a aniquilação do outro. É uma forma de violência secreta, silenciosa e, num primeiro momento, quase que imperceptível, pois seus efeitos se propagam na esfera íntima da pessoa. A imposição de posicionamento ou vontade através de meios obscuros e repugnantes que, em princípio, não deixam rastros e que são capazes de demonstrar a própria existência da relação, que não são capazes de demonstrar a própria existência da relação perversa, muito menos o vilão. Agora, vamos para o assédio moral no trabalho. Como eu falei, o assédio moral faz parte da nossa vida, em todas as searas. Agora, no trabalho, ele se potencializa porque o trabalho, geralmente, é a nossa segunda casa. Eu também faço parte do serviço público e eu acho que, no serviço público, o assédio moral se potencializa, porque a gente tem poucos recursos, não são os mesmos recursos que a iniciativa privada. Nós estamos caminhando, aos poucos, para o combate, isso que é muito importante para a gente ficar alerta. Nós estamos andando a passos bem miúdos ainda para o combate ao assédio moral no serviço público. Mas eu vou falar do assédio moral no trabalho de uma forma geral. Eu estou repetindo de uma forma contundente para que a ideia de assédio moral fique na cabeça de todos e todas. Toda conduta que se desenrola no ambiente de trabalho de forma sistemática e incisiva, com potencial de caracterizar o abuso de direito, o abuso de poder e que afeta a seara psicológica do outro através da apreensão da subjetividade. Quer dizer, a pessoa já não se sente mais, não está dentro das suas faculdades mentais completamente isenta do seu pensamento. Aquele que pratica o assédio moral, ele, de uma forma ou de outra, apreende o indivíduo a ponto de fazer o que o outro quer. A prática atinge o íntimo da pessoa, em sua dignidade, causando-lhe desequilíbrio emocional, humilhação e constrangimento.
Daí, o que acontece? No ambiente jurídico, a gente tinha, eu faço parte da Justiça do Trabalho, então eu faço parte de uma justiça que recebe, depois a gente vai ver, se der tempo, milhões de casos diários de assédio moral. A gente não tinha um norte, propriamente dito, juridicamente, para falar o que era o assédio. A gente vinha definindo o Instituto, partindo daquilo que eu falei, com base em estudos da psicologia, estudos da medicina do trabalho, e agora chegou a Convenção 190 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, justamente para trazer um norte, tanto para os operadores do direito, que vão definir o Instituto e vão julgar os casos, como para todo mundo nessa vida. A Convenção 190 veio trazer um norte para preocupação no combate generalizado do assédio moral, porque os casos aumentando cada vez mais trazem essa necessidade. A Convenção 190 não tolera a violência e o assédio no local de trabalho. É a primeira norma internacional que visa acabar com a violência e com o assédio. Reconhece que todas e todos têm o direito a um ambiente de trabalho sem assédio e sem violência. É a partir daí que a palavra assédio é atrelada à palavra violência, e assédio, que é algo repetitivo, que é algo que deve ser insistentemente feito, acaba ganhando um outro tônus. Apenas uma ação pode caracterizar esse assédio e essa violência. A Convenção da OIT define o assédio como um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de ameaças de tais comportamentos e práticas, seja quando eles se manifestam uma única vez, como eu falei para os senhores e senhoras, ou de maneira repetida, que tenham por objeto, que causem ou que sejam suscetíveis de causar um dano físico, psicológico, sexual ou econômico. Então, a partir daí, todos os holofotes voltaram-se para, tanto, inclusive no serviço público, se voltaram para o Instituto e a necessidade de combatê-lo. É uma linha tênue que separa o poder diretivo e o abuso de poder de direito, o atentado contra a moralidade ética e a dignidade da degradação humana, ela é degradação do ambiente de trabalho, traz prejuízos a empregados, servidores, empregadores, instituições e à sociedade. Quais são os tipos de assédio? Cadê meu tempo aqui? A Convenção 190, ela qualifica, ela traz vários tipos de assédio. Qualificação pela motivação das agressões e não pelo local de trabalho. Por exemplo, uma festa de final de ano, uma confraternização, ela pode ser um ambiente para que se dê a violência e o assédio moral. Por isso que, hoje em dia, ampliou-se essa gama de possibilidades. Ela pode ser de forma presencial, no deslocamento entre a sua residência e o trabalho, no teletrabalho, na época da pandemia. Quantos os senhores e as senhoras, nós da Justiça do Trabalho, de todas as instituições, quantos atos de assédio a gente sofreu, porque a gente já vai falar da pandemia, se der tempo também, a gente teve que sair de uma estrutura completamente diferente, e, de repente, virar produtivo, virar fazer os nossos serviços, os nossos atos, dentro de casa, no teletrabalho, né? Então, essa é uma das formas que pode se desenvolver o assédio moral. Todos os pontos físicos e virtuais atrelados ao contrato de trabalho. Sob o enfoque da abrangência, ele pode ser interpessoal, individual, assédio moral coletivo, em sentido estrito, indistintamente, individual homogêneo, grupo com certas características não desejáveis, e difuso, lesiona o próprio meio ambiente de trabalho e atinge pessoas indeterminadas como familiares. Sobre a intencionalidade, assédio moral perverso e assédio moral estratégico. Sobre a procedência, assédio moral vertical descendente, de cima para baixo, vertical ascendente, de baixo para cima, assédio moral horizontal e assédio moral misto. Aqui é interessante, porque eu cheguei a conversar, os senhores e senhoras, acho que na maioria são oficiais de justiça, né? Eu cheguei a conversar com um colega meu sobre o quão assediados que os senhores e as senhoras são por todos os enfoques. Eu acho interessante, porque aqui a gente tem, os senhores sofrem de todos os lados o assédio moral, tanto da chefia, provavelmente para o cumprimento dos mandados, é diferente um pouquinho a Justiça do Trabalho da Justiça Estadual, mas acredito que deve ser uma pressão enorme para a produtividade, a pressão do juiz para aquilo lá ficar pronto, a pressão da central, na minha jurisdição é central,
como também das pessoas que recebem. A violência vem das pessoas que recebem, os destinatários dos mandados, né? Então, isso é constante de várias pessoas e a violência ela é uma característica da vida dos senhores e das senhoras. E o mais interessante, que eu nunca tinha me atentado, que é o assédio moral horizontal. Os próprios colegas de trabalho dos senhores e das senhoras criticam, tem um paradigma equivocado de que, pelo fato de trabalharem na rua, pelo fato de às vezes, não estarem sob quatro paredes, estariam trabalhando menos. Então, colocam coisas para os senhores e para as senhoras fazerem. Isso eu achei interessantíssimo. Eu sou servidora pública desde que eu tinha 5 anos, praticamente, porque eu não quero revelar a minha idade. Então, eu achei interessantíssimo isso, porque isso ficou como se fosse uma imagem completamente equivocada. Porque os senhores e as senhoras trabalham demais, os senhores e as senhoras sofrem pressões enormes. Então, esse é, sim, uma espécie, os senhores e as senhoras são efetivamente vítimas de assédio moral, principalmente, não sei se principalmente, mas desse lado, com certeza, sim. Então, esse é um exemplo bem interessante. Sobre o enfoque da abrangência organizacional, institucional e estrutural. É mais uma vez do que tudo que a gente está falando. Praticado de forma indistinta sobre os empregados e funcionários como uma política gerencial estratégica do empregador, com objetivos alinhados ao incremento da atividade empresarial, no caso da atividade jurisdicional aqui. Então, eu lanço um desafio aí para os senhores, uma pergunta, uma reflexão. Será que as nossas instituições praticam elas são coniventes com esse tipo de política, de metas, efetivamente, são coniventes com essa prática de violência contra nós? Isso é uma questão que eu acho que é interessante. A gente sabe a resposta, todos nós sabemos a resposta, mas é interessante levar para casa, como lição de casa, fazer como que a gente faz para combater esse tipo de coisa dentro do serviço público, onde nós estamos um pouquinho mais engessados do que da iniciativa privada. Falando um pouquinho sobre assédio, vou rápido aqui, assédio moral organizacional e estrutural, que é mais ou menos isso, né? A própria instituição, a própria organização, ela fomenta a competitividade, fomenta a produção, para que, efetivamente, o resultado seja aquele que eles querem. E fechando os olhos para qualquer tipo de violência efetiva ou cadenciada que possa ocorrer. Exemplos de assédio: atos, gestos, palavras, insultos, gritos, com o intuito de constranger, de humilhar, de coagir, propagar piadas para rebaixar ou ridicularizar, atribuir apelidos pejorativos, espalhar boatos, fazer comparações despropositadas, críticas à vida pessoal, desconsiderar a saúde. Nesse caso aqui, eu tenho N exemplos que são colocados perante a Justiça do Trabalho. A gente tem casos assim de pessoas que têm problemas de saúde, não sei se está no próximo aqui, que têm problemas de saúde e que o problema de saúde é desconsiderado e faz com que a pessoa vá para setores que efetivamente afetam mais a saúde, para provocar uma demissão. No caso da iniciativa privada. Eu tenho vários exemplos que não vai dar tempo, porque eu já tenho uns minutos só para falar. Mas é o fomento à competição, isolamento do funcionário, esvaziamento de funções, retirada da autoridade, que eu acho que é uma coisa que a gente tem bastante no serviço público, também assim, colocar à disposição, né? Então, a pessoa não é mais interessante para aquele setor, vamos colocar o setor, então o servidor é colocado à disposição, fica lá na quietinha esperando a transferência. E eu já vi pessoas que são da cúpula da administração dizer que isso é normal, porque na administração pública a pessoa tem que saber que o cargo não é dela, a função que quem determina é a chefia, etc, etc. Isso numa época em que a Convenção 190 ela está aí em todas as manchetes, né? E também a Convenção do CNJ, que eu vou falar depois. Cobranças, controles excessivos de vigilância, fora do ambiente de trabalho. No teletrabalho aconteceu bastante isso. As pessoas tinham que estar disponíveis pelo WhatsApp ou pelo Zoom, não sei,
pelas plataformas aí o tempo inteiro para responder, perdeu-se um pouquinho a separação entre a família e o particular e o trabalho, etc. Não repasse de importantes informações e úteis para a realização de tarefas, constante e despropositado questionamento de condutas e decisões. Assédio moral por produtividade ocorre, que também acredito que os senhores e as senhoras possam ser assolados por isso, quando uma pessoa faz demais, aquela pessoa vira aquela que vai salvar a equipe. Então, tudo que é de bomba, tudo que é de horror, é passado para aquela pessoa salvar e fazer, né? E ela, como faz, a pessoa é competente, ela faz, então vira, não é bode expiatório, mas vira aquela pessoa que todos os serviços são passados para ela e a pessoa começa a se sentir exausta, mas, ao mesmo tempo, ela não quer falar que está exausta, não quer falar que está exaurida, mas a pressão sobre ela é muito grande, isso acaba adoecendo e acaba sendo uma violência claríssima contra a vítima, né? É um falso reconhecimento, é o desequilíbrio na distribuição de trabalho, em face da competência da pessoa, a pessoa tem que carregar o setor nas costas. Isso, geralmente, é uma chefia que, efetivamente, não tem um conhecimento sobre isso. Quero tudo para ontem. Esse slide aqui, eu vou falar rapidinho, eu coloquei, porque eu sempre coloco que tem um caso que é bem interessante, que uma vez passou por mim na Justiça, que quando entrou um caso de assédio moral, que a pessoa se sentia assediada porque ela tinha que ir toda sexta-feira vestida de fantasia. E eu, no primeiro momento, eu não conseguia apreender onde estava a violação, porque, para mim, é uma coisa que para eu, Patrícia, não era uma coisa que era tão degradante assim. Mas aí a gente vai lendo no decorrer do processo, o reclamante em si, ele era obrigado, ele se sentia extremamente constrangido, isso a gente capta nos depoimentos, que ele odiava, aquilo para ele era uma violência gritante, ele era vítima de assédio moral. Então, a chefia tem que ver efetivamente qual tipo de dinâmica vai empreender dentro da equipe para que não ocorra esse tipo de coisa. Assédio moral na era digital, multiplicação dos agressores, facilidade da disseminação da cultura da conduta perversa, concretização do desprezo coletivo, se o chefe efetivamente fala alguma coisa, pode ser muito mais fácil propagar a erva daninha contra a pessoa, apropriação indevida da vida privada e violação ao direito da desconexão, que foi o que a gente vivenciou na pandemia. Eu também sei de casos de pessoas que tinham metas de despachos para fazer no dia. Não que eu seja contra metas, eu acho que até metas, e até certo ponto, pode até estimular, mas a pessoa tinha que fazer 100 despachos num dia. Imagina, a pessoa nem dormia porque tinha que cumprir aquela meta, que o juiz estava em cima, tal. Então, são coisas que a gente tem que se atentar. E, como eu sempre falo, estando no poder público, é muito mais difícil da gente quebrar esses paradigmas, né? Através de site de relacionamento, grupos de mensagem, plataformas, Facebook, WhatsApp, o assédio moral difuso, a sombra do assédio laboral que encobre os familiares, porque os familiares, vendo que o empregado, o funcionário está sofrendo, eles sofrem também. Então, aquilo lá, ele se contamina também o ambiente familiar. A discriminação, assédio moral enquanto discriminação. Exclusão ou preferência com base, por exemplo, na raça, cor, sexo, religião, nacionalidade, origem social ou aparência, hábil a refletir sobre oportunidades e condições de trabalho. Esse também eu tenho um caso importante, que é com relação à religião. Uma pessoa, empregada, ela tinha religião de matriz africana. O chefe dela resolveu ter medo dela, porque achou que ela era macumbeira. E espalhou para a equipe inteira que ela era macumbeira, que não era para mexer com ela, porque não sei o quê. Em suma, essa mulher entrou em surto psicológico e teve que, efetivamente, ser afastada várias vezes. Por quê? Porque as pessoas não queriam falar com ela. E isso entra naquele assédio moral misto. Os amigos dela passaram a tratá-la de uma forma diferenciada pelo fato de, em tese,
terem medo dela. O chefe, efetivamente, fez com que todo mundo entendesse que aquela mulher era um perigo, né? Esse tipo de coisa que caracteriza-se como assédio. E também eu coloquei a mãe, porque a mulher, efetivamente, ela é sempre vista como um risco para a pessoa, nos ambientes. Eu já vi pessoas do serviço público falando: eu não quero essa pessoa na equipe, porque ela é mulher, ela pode ter filho e pode entrar em licença maternidade. E isso acontece até os dias de hoje, né? Assédio moral, bingo do assédio moral não vai dar tempo. O que não é assédio moral? Qualquer tipo de cobrança, crítica, imposição de metas, exigência de serviços extraordinários para atender determinada demanda urgente, temporária, e que não fujam dos interesses da razoabilidade, conflitos e devolutivas construtivas, eventual ato atentatório à dignidade da pessoa que não for reiterado e sistemático. Consequências para o empregador: desequilíbrio ou instituição, desequilíbrio do ambiente de trabalho, aumento de faltas e afastamentos por motivos médicos. Quantos colegas dos senhores, senhoras, senhores conhecem que estão afastados por motivos médicos? Eu conheço milhares. Eu também quase que, por alguns momentos, me afastei, só não afasto por causa da garra aí de tentar, de efetivamente trazer uma produtividade. Rotatividade, maior incidência de erro, queda na produção, etc. Eu queria falar aqui: para o empregado, abala a saúde física e mental, insegurança com relação à capacidade pessoal, né? Problemas familiares, distanciamento social, desemprego e suicídio, que é o máximo. O que fazer à vítima? Né? Esse aqui vem de uma cartilha do CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas que tem a mesma coisa nas outras cartilhas. Reunir provas, anotar com detalhes todas as situações de assédio sofridas com data, hora e local e listar os nomes dos que testemunharam fatos. Buscar a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam o fato ou que já passaram pela mesma situação. Buscar orientação psicológica, comunicar a situação ao responsável, ao superior hierárquico. Caso não tenha sucesso da denúncia, procurar o sindicato profissional ou órgão representativo de classe ou da associação. Avaliar a possibilidade de ingressar com a ação judicial. Os colegas: oferecer apoio às vítimas, disponibilizar-se como testemunha e comunicar ao setor responsável, ao superior hierárquico do assediador ou entidade de classe situações de assédio moral que presenciou. Isso aqui é extremamente importante, a participação dos colegas, para que a gente não entre naquela história da gente efetivamente convalidar o ato do outro. Arcabouço jurídico eu não vou falar, eu queria só falar uma coisa que é extremamente importante, que o CNJ, extremamente preocupado com aqui são os casos de... Depois, se alguém quiser o slide, eu posso até passar, tem bastante material aqui. É a hora e a vez do Poder Judiciário. O CNJ está preocupado com a propagação de demanda reprimida sobre assédio moral, resolveu, dentre outras ações, esse aqui é no tribunal, lançar uma cartilha e a Resolução 351, que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e assédio e discriminação. É interessante que essa resolução, ela traz mais ou menos, ela reproduz no âmbito do Poder Judiciário como um todo, procura trazer normas para o Poder Judiciário que replicam a Convenção 190. Ela já é sob a égide da Convenção 190. E tem fala sobre amplitude, a forma de prevenção, formas de enfrentamento, já acabou aqui. É interessante olhar, tem as definições do assédio moral, na resolução. Eu queria, tem pesquisas, o CNJ atualmente fez pesquisas com relação ao tema, né? O percentual das pessoas que denunciam, que são muito poucas pessoas denunciam, por isso que a gente tem uma demanda reprimida nesse setor. Várias coisas. Obviamente que eu não ia conseguir apresentar isso em meia hora, mas... Aqui, eu queria só falar sobre a última coisa que eu vou falar, com relação a esse levantamento do sistema de prevenção e combate do assédio moral e sexual. O TCU criou um modelo que vai ser propagado, que já está sendo propagado por todos os tribunais, que devem ser observados. Ele criou um modelinho que todos os tribunais, a partir de agora, eles têm que observar. Para constituir as suas políticas internas, que fala sobre a institucionalização,
formas de prevenção, a detecção do assédio e a correção, a forma de correção das condutas. Eu acho que, com esse modelo, o TCU ele foi muito feliz porque ele conseguiu compilar todos os problemas e trazer uma solução que, num primeiro momento, é extremamente... só vai ser viável se for, efetivamente, tiver primeiro ponto, assegurar o compromisso da alta administração com a prevenção e combate ao assédio moral. Não adianta a gente ficar falando horas, anos aqui, se efetivamente a alta cúpula dos nossos tribunais não se comprometerem em efetivamente acabarem com a mazela, se comprometerem em tratar o caso a caso e não só tentar cumprir uma tabela para o CNJ, para mostrar para o CNJ que estamos seguindo a política. Eu acho que esse compromisso ele é extremamente importante e deve ser, por todos nós, cobrados dos nossos tribunais, dos nossos dirigentes de tribunal.